Bem, pessoal, eu vou agora explicar as atividades para as crianças. Essas atividades do módulo 4 serão corrigidas em uma das nossas aulas ao vivo que eu vou fazer neste mês de janeiro. Então, vamos lá. Primeira atividade: narre um caso que você presenciou e considerou injusto. Siga o roteiro. Especifique onde e quando ocorreu, o que você desejou ter feito para evitar o que aconteceu, dar nome ou não às pessoas, pode escolher, e dê um título sugestivo. Então, a criança vai pensar numa situação que ela presenciou, ou pode inventar também, se por acaso nunca presenciou nada que tenha julgado injusto. Então, ela pode inventar também, criar uma história, mas que tenha esse foco, alguma coisa que ela considerou que foi uma injustiça. E que fique muito claro onde que aconteceu, quando que foi isso, o que aconteceu, diante do que aconteceu, o que ela desejou ter feito para evitar a injustiça que ela estava vendo acontecer. Ela pode dar nome ou não às pessoas, então pode ser uma senhora ou pode ser a Dona Maria. Aí é uma questão também que ela pode, né, colocar ou não nome para as pessoas. Um título interessante. A questão do título é muito importante, que seja um título curto, um título enxuto, como eu disse, dando preferência a substantivos e adjetivos, tá? Então, um título aí de 2 palavras, ênfase, substantivo, adjetivo, certo? Então, pensa nisso, algo injusto, algo que ela viu ali, que ela presenciou, que ela achou extremamente injusto, alguém que foi vítima de uma injustiça enorme. Onde que aconteceu? Foi no supermercado, foi no banco, quando que aconteceu, né? O que aconteceu? Por que ela estava se sentindo dessa forma? E aí pensa no seguinte: o primeiro parágrafo, ela tem que situar quando que aconteceu, onde que aconteceu. Então, esse primeiro parágrafo tem que ter aí pelo menos de 3 a 4 linhas. O segundo parágrafo é o que aconteceu. O terceiro parágrafo é o que ela desejou ter feito para evitar o que aconteceu. Então, assim, o que ela podia ter feito? Ela podia ter chamado a polícia, ela podia ter interferido de alguma forma, tá? Então, ela vai fazer aí um texto de aproximadamente uns 3 parágrafos, 4 parágrafos, por aí, certo? Umas 15 a 20 linhas, tá bom? Então, essa é a primeira atividade. Segunda atividade, vocês vão ler a história e vão ver um título para a história. Então, é um exercício, mais uma vez, pensar no título. Título é enxuto. Título é sempre a base de substantivo e adjetivo. Continue o diálogo. Então, essa continuação do diálogo, vocês têm que pensar o seguinte: deixa a criança pensar. Essa continuação. O pai da menina perguntou: filha, o que você quer ser quando crescer? A menina pensou, pensou e disse: deixa a criança fazer de acordo com a criatividade. O que vocês vão observar? Pontuação, criatividade, certo? Ortografia, claro, né? Organização, a divisão de sílaba, né? Se houver ali na linha, mas deixa a criança fazer de acordo com a sua criatividade, não interfira.
pense em alguma coisa de que você não gosta e diga o que você faria para mudar. Então, outro exercício também que você vai explicar para a criança e deixar a criança fazer sozinha. Então, às vezes, acho que muitas coisas não estão certas, mas nada é tão ruim quanto. Então, vocês vão sentar com a criança e vão pensar. Também é um exercício de conversa, vai exigir uma conversa prévia. Então, vocês vão conversar. Poxa, tem tanta coisa, né, que a gente tem que fazer na vida que a gente não gosta, né? Nem tudo na vida a gente ama fazer. Tem muita coisa que a gente não gosta de fazer, mas tem que fazer. É rotina, são obrigações, são responsabilidades. Se a gente fosse fazer só o que a gente gosta, né, seria tudo tão mais fácil, mas não é assim. Isso não só quando a gente é adulto, mas quando a gente é criança também. Então, pensa você, né? Às vezes acho que muitas coisas não estão certas, mas nada é tão ruim quanto. Então, né, que é tão ruim que me deixa assim para baixo, né? Tem muita coisa que não está certa, mas nada é tão ruim quanto. Então, deixa a criança botar para fora. Né? O que ela acha? E aí você vai ver, né, a questão do que está dentro dela, esse sentimento que está dentro dela. Vai observar a questão de pontuação também, que aí você vai observar a enumeração, se ela está fazendo ali o uso da vírgula, vai observar a ortografia, tá? Vai observar aí uma questão também, se ela está sabendo colocar o sentimento para fora, colocar no papel que ela está sentindo, às vezes alguma coisa que aconteceu com ela, que ela não está sabendo colocar para fora, não está sabendo ainda sentar e escrever isso. Aliás, uma questão muito boa para fazer com criança, eu fiz, até a época de faculdade, eu fiz diário. Infelizmente, só na época da faculdade que eu parei, mas eu cheguei a fazer diário até terminar a faculdade. Diário mesmo, papel, aqueles com cadeado, né? Eu tinha esse hábito do diário. E é muito importante isso, né? Que você mantém a escrita e a criança escreve, bota para fora os sentimentos e consegue manter ali a narrativa de contar como foi o dia. Então, é um bom hábito também. Ó, complete e continue esta historinha. Então, aqui tem um exercício para a criança ver a questão de colocação de substantivos, de coesão textual, porque, olha só, o primeiro espaço, estou pedindo para colocar um nome. Então, por exemplo, Maria. Maria acordou cedo e da janela viu o quê? Um pássaro, por exemplo. Percebeu que o dia estava lindo. Então, aí eu coloquei entre parênteses, repita o nome. Qual foi o nome que eu usei lá em cima? Maria. Então, Maria teve uma ideia. Ele ou ela? Maria é ela. Então, ela, qual foi a ideia que ela teve? Aí eu vou ter que descrever a ideia. Aí, no final, foi um dia muito produtivo, muito feliz. Então, esse exercício é um exercício que eu trabalho coesão textual. O que é coesão textual? Coesão e coerência também, né? Mas principalmente a coesão. Por quê? Porque eu volto a referentes. Quando eu falo ali, ela quem? Maria. A Maria foi a que eu já citei lá em cima. Eu repito o nome. Por quê? Porque eu já estou com outro parágrafo. Então, isso daí também dá, né, para outro curso, né? Só sobre coesão e coerência, que já é um assunto mais adiante, mas já para 15 anos, por aí, a gente já começa a falar mais profundamente. Mas já é uma boa introdução esse exercício. Aqui vocês vão ler com a criança, né? A fábula, eu gosto muito de fábula, né? Já falei com vocês, porque a fábula é uma narração, você trabalha todos os elementos da narração e ainda por cima trabalha valores, virtudes. Então, eu acho assim
é maravilhoso para trabalhar texto narrativo, que a gente vê todos os elementos, a gente vê o quem, como, quando, o problema, a solução, os personagens, tudo, e a gente vê a moral da história. Então, aqui, olha, vocês vão pedir para a criança preencher esse quadro, que são exatamente os elementos da narração, para ver se ela consegue identificar esses elementos dentro do texto A Rã e o Boi. Olha, outro exercício. Para cada frase abaixo, acrescente as ideias pedidas. Veja um exemplo. Então, esse exercício também é um exercício de estimulação. Por quê? A gente às vezes vê que as crianças têm umas frases tão pobres, né? Aí coloca lá, a flor cresce. Como é que a gente pode estimular a criança? Vamos lá, como é que era essa flor? Ah, era vermelha. Como que a flor cresce? Rapidamente. Onde a flor cresce? No jardim. Então, como é que vai ficar a frase? A flor vermelha cresce rapidamente no jardim. E a mesma coisa com as outras frases. Menino brinca. Como que é o menino? Como que ele brinca? Onde o menino brinca? Então, tentar estimular frases maiores. A gente vai brincar de esticar essas frases. E quanto mais esticar, melhor, tá? Então, como é que a gente estica as frases? Se vocês perceberem, eu dei praticamente artigo, substantivo, verbo. Vocês vão esticar acrescentando adjetivos, advérbios. Tá? Praticamente isso, que vocês vão acrescentar adjetivos, características, que vocês vão dar aos substantivos, e advérbios que vocês vão colocar ali do lado do verbo. A última que eu coloquei ali só substantivo e verbo, que aí eu coloquei um pouquinho diferente. De quem é a tia? De onde ela veio? Qual o nome da tia? Que aí vocês vão colocar mais informações. Agora, vem a chuva de ideias, né? Quais palavras vêm à sua cabeça quando eu falo futebol? Então, olha meu exemplo. Futebol, quando eu falo futebol, vem à minha cabeça juiz, Copa do Mundo, jogadores, estádio, torcida. Agora é a sua vez. Escreva 5 palavras que vêm à sua cabeça quando eu falo praia, escola, família, cozinha. Por quê? Esse exercício parece bobo, mas quando a gente recebe uma proposta de redação, às vezes com um tema que a gente não domina, dá aquele desespero. Caramba, é um tema que eu não domino, sobre o que eu vou falar. E aí, esse exercício pode salvar nesse momento. Por quê? A gente pensa no seguinte: futebol, poxa, é um tema que eu não domino. Mas o que eu sei de futebol? Eu sei que no futebol tem juiz, Copa do Mundo, jogadores, estádio, torcida. Das palavras, eu vou fazer as frases. Das frases, eu vou elaborando os parágrafos. E dos parágrafos, eu vou articulando o texto. Então, é uma das estratégias para fazer uma redação. Então, é um bom exercício também. Agora, observe a sequência dos quadrinhos abaixo e escreva uma frase descrevendo a cena. Oriente-se pelas perguntinhas abaixo. Então, vocês vão fazer um parágrafo, tá? Parágrafo aí, umas 5 linhas, descrevendo essa cena. Então, temos aí o primeiro quadrinho com a casca de banana no chão, segundo quadrinho, a menina pegando, terceiro quadrinho, a menina colocando no lixo. Então, quem é essa menina? Por quê? O quê? O quando? Onde? Por isso? Como? Não precisa seguir essa ordem, tá? Mas, ao ler o parágrafo, eu tenho que encontrar a resposta desses itens aí que eu coloquei, certo? E a última atividade, vocês vão ler aí esse parágrafo
e vão responder como que era o ônibus, como os alunos se comportaram ao longo do trajeto, qual foi a reação dos alunos ao verem o macaco perto do ônibus, de onde surgiu o macaco, porque o passeio foi legal, tá? E aí, no dia, a última quarta-feira do mês de janeiro, eu estarei ao vivo para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, espero vocês. Minha equipe vai entrar em contato com todos para enviar o link da aula. Obrigada.